Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já falou conosco até aqui. Agora eu te peço, Senhor, usa a sua serva, que os nossos corações estejam quebrantados diante da Tua presença. Que ela traga, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Desejo saudar a todos os jovens com a paz do Senhor. Aleluia. Jovens, podem tomar os vossos assentos. Enquanto os jovens procuram, abram vossas Bíblias em Neemias, capítulo 1, o verso 4. Enquanto os jovens procuram, quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui ministrando um pouco da palavra do Senhor. E também aos nossos líderes que fizeram o convite de estarmos aqui. Neemias, capítulo 1, e o verso 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A palavra que fiz menção aqui vai falar sobre Neemias. Vai dizendo então que Neemias vai nos narrar a história sobre o povo de Jerusalém. A situação que estava aquele povo no tempo de Neemias. Neemias vai receber então uma notícia dos homens que vinham de Jerusalém, que a terra de Jerusalém estava totalmente destruída, os muros estavam destruídos. E com aquela notícia, Neemias vai se entristecer e vai se angustiar quando ele ouve que a sua cidade e o seu povo estavam perecendo. E então Neemias, quando ele ouviu a notícia que Jerusalém estava com seus muros derrubados, Neemias então vai orar e jejuar ao Senhor por muitos dias. A Bíblia não nos revela quantos dias Neemias fez esse ato de oração e jejum. Mas vai nos dizer que quando ele ouve essa palavra, ouve a notícia de como estava o seu povo, então Neemias vai orar e jejuar ao Senhor. E uma das coisas que, para ser bem breve, que são pouco tempo, para resumir, a história, então, Neemias vai orar ao Senhor e vai pedir para o Senhor uma direção para que ele possa fazer algo por aquele povo. E Neemias faz uma oração ao Senhor. E nessa oração nós vamos aprender algumas coisas com Neemias. A primeira coisa que a gente vai aprender nessa oração de Neemias é que ele ouve como estava o seu povo, ouve como estava aquela nação. O seu coração se entristeceu, se preocupou, mas Neemias não fez nada da sua cabeça. Neemias foi orar ao Senhor e foi jejuar ao Senhor, pedindo uma direção para Deus daquilo que ele podia fazer em prol do seu povo. E aí vai nos dizer que Neemias começa a oração falando para o Senhor o quanto o Senhor era grande, o quanto o Senhor era bondoso, o quanto o Senhor era soberano. E após isso, o seu segundo passo, quando ele reconhece quem era Deus, o quanto Deus era grandioso, Neemias vai fazer o segundo passo da oração. Ele vai confessar os seus pecados e vai confessar o pecado do povo de Jerusalém. Ele vai pedir por misericórdia por ele e pelo povo, porque ele sabia que o povo estava vivendo em desobediência ao nosso Deus. Então, quando Neemias ora e reconhece a grandeza do Senhor, pede perdão pelos pecados dele e do seu povo, aí sim Neemias começa a sua oração. E vai nos relatar que Neemias pede para o Senhor, que o Senhor dê estratégia para ele, como ele fazer, como ele ir até Jerusalém para arrumar aquilo que estava tudo destruído. E das coisas que eu li e eu estudei, que Jerusalém, quando estava com seu muro derrubado,
a Jerusalém estava muito vulnerável aos seus inimigos. Jerusalém era como se fosse uma vergonha para Jerusalém aquilo, seus muros derrubados. E quando Neemias ouve isso, Neemias se entristece e se preocupa, porque o seu povo estava ainda em risco pelos inimigos. O povo já vinha do cativeiro naquela época. E quando chegou lá, viu aquele estado que estava Jerusalém. Então Neemias, quando ouve, ele se preocupa. E aí vai dizer que ele pede para o Senhor na sua oração uma estratégia de como fazer os muros novamente, como reconstruir. E o segundo favor que ele vai pedir é que Deus possa usar a vida do rei para que lhe conceda para ele ir até Jerusalém para poder fazer o que ele queria. Aquilo que o Senhor tinha sentado no seu coração. Então ele vai chegar até o rei e vai pedir 2 favores ao rei. Um favor é que ele peça para o rei que ele possa passar pelo povo sem ser pego. Que ele tenha liberdade de passar por aquela cidade. E o segundo favor que Neemias vai pedir é que o rei peça também, lhe conceda um favor de conseguir madeira para poder reconstruir os muros. Então assim, Neemias ele era copeiro do rei. Ele trabalhava na copa do rei. Então ele tinha... O seu acesso não era restrito, o seu acesso era livre ao rei. E ele vai então pedir para o rei que ele possa sair por uns dias para ir reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém. E ainda mais pede mais 2 favores. Que ele possa ir tranquilo e que ele consiga coisas para construir novamente o muro. Que ele consiga madeira, que ele consiga todas as coisas necessárias, ferramentas necessárias para reconstruir os muros. E assim então Neemias foi. Mas uma das coisas que eu aprendi aqui, Neemias nos dá 3 lições. Ele vai nos mostrar a situação de Jerusalém, vulnerável aos seus inimigos. Uma cidade que estava destruída, com seus muros destruídos, e estava tão vulnerável aos inimigos. Os inimigos podiam voltar novamente e destruir mais o que restava ainda. Mas Neemias, quando ele ouve isso, ele assenta no seu coração uma tristeza e uma angústia. Ele podia muito bem deixar para lá, porque ele não estava lá. Ele não morava lá. Mas ele fazia parte daquele lugar, porque ele era de Jerusalém. Então quando Neemias ouve aquilo, Neemias se preocupa com o seu povo. E a Bíblia vai dizer que quando ele fala com o rei, algumas versões diz que ele fala que os seus pais estão ali. Que a sua família estava ali. Então ele vai pedir para o rei que ele vá lá. E quando ele ora, ele pede por misericórdia. Então Neemias não pensou nele. Eu não vou me preocupar, não estou lá. Mas Neemias, quando ouve a notícia, Neemias se preocupa e vai se colocar de joelhos por um povo que vivia em desobediência ao Senhor. E ele vai pedir por misericórdia por aquele povo. Neemias, ele tinha um coração sensível à dor do outro, porque era o seu povo de alguma maneira. Ele não podia estar lá fisicamente, mas ele pertencia àquele lugar. Então a primeira coisa que a gente vê é que quando Neemias sabe da situação, Neemias vai orar. E nós não somos diferentes disso. Muitas das vezes nós queremos colocar a nossa dor na frente da dor do nosso irmão. E não temos um coração sensível àquilo que nosso irmão precisa. Não somos capazes de ouvir a necessidade do nosso irmão e nos colocar em oração de joelhos por a causa do nosso irmão. Somos tão egoístas que pensamos só em nós e não nos nossos irmãos. Porque parece que a nossa dor é maior que a dor do nosso irmão. Mas às vezes não é assim. Porque Deus tem meios de trabalhar. Às vezes é naquilo que a gente precisa que Deus vai nos usar para ajudar o nosso irmão. Às vezes é na nossa dor que Deus vai nos levantar para ajudar o nosso irmão. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Neemias. É saber a situação do nosso próximo e nos colocar de joelhos por esta causa. E a segunda coisa que nós vamos ver é a oração que Neemias vai fazer ao Senhor. Quão lindo é quando nós deixamos a nossa dor
e oramos por quem precisa também. O quão maravilhoso é que nós possamos ser de bênção para os nossos irmãos. Quão maravilhoso é quando nós deixamos as nossas dores, as nossas dificuldades para ajudar o nosso irmão. Muitas das vezes a dificuldade está nos machucando, as aflições são grandes, mas nós deixamos de lado, porque sabemos a grandeza do nosso Deus. E Neemias não foi indiferente à dor do seu povo. Neemias não olhou para as dificuldades, não olhou para aquilo que ele ia enfrentar até Jerusalém. Mas Neemias foi, porque sabia que seu povo precisava dele. Então Neemias vai fazer uma oração ao Senhor. Essa é a resposta de Neemias quando ele ouve a situação. Ele vai se pôr de joelhos. E ele não se importa quantos dias ele tem que orar e jejuar para que Deus possa ouvir a sua oração. E lhe dê estratégia, lhe conceda aquilo que ele precisa. Então essa é a resposta de Neemias. E para nós é assim. Nós devemos ouvir a necessidade do nosso irmão e nos pôr de joelho. É isso que nós devemos fazer. Não simplesmente ouvir a necessidade do nosso irmão e sair contando para os outros. Nós devemos ter compaixão e empatia. Nós devemos ver se o irmão nos confiou aquilo. É isso que nós devemos fazer. É colocar o nosso joelho no chão e orar junto com o nosso irmão. Independente se você precisa, independente do que for, o que seja que o irmão esteja passando, é orar e interceder e pedir para Deus que Deus possa abençoar o nosso irmão. E o terceiro é a oração. Como assim como eu já falei, é nós saber que o nosso Deus é grandioso. E sabemos que quando nós estamos com os nossos muros reconstruídos, com o nosso coração sensível às coisas do Senhor e à necessidade dos nossos irmãos, nós colocamos de joelho por aquilo que aquilo precisa. E Neemias não foi indiferente. E a oração de Neemias nos ensina a orar em qualquer momento da nossa vida. É orar em primeiro lugar ao nosso Deus. Neemias nos dá os passo a passo da nossa oração. Nos ensina que em tudo e para tudo nós devemos orar em primeiro lugar a Deus. Neemias sabia da grandeza do Deus que ele servia. Neemias sabia da soberania do nosso Deus. Neemias então se pôs de joelho e orou pelo povo que estava em desobediência. O povo vivia de qualquer maneira, tinha se esquecido de Deus. Mas ele não foi indiferente a isso. E é assim nos nossos dias. Muitos têm falado sobre renúncia. Muitos têm se falado sobre renúncia. Neemias renunciou tudo aquilo que ele tinha de bom no palácio. E foi até Jerusalém, que estava toda destruída. Juntou homens e reconstruiu os muros. Ele fez tudo aquilo que ele podia e o que não podia, porque ele sabia que quando ele fosse e quando ele chegasse lá naquele lugar, o Senhor iria prover todas as coisas. E foi assim. Alguns zombaram de Neemias e outros ajudaram Neemias quando ouviram o que ele queria fazer. E é assim nos nossos dias, a gente tem que renunciar o que nós temos aqui. 4 paredes e ir lá fora buscar aqueles que estão com seus muros destruídos e ajudar a reconstruir. Ajudar a reconstruir aquilo que se está perdido. Mas antes de sair daqui, vamos ajudar a reconstruir quem está aqui dentro. Porque muitas das vezes o nosso irmão está do nosso lado, mas a gente não sabe a maneira que ele está. Como está o seu coração, como estão os muros
da intimidade com Jesus. Em vez de você apontar o dedo, estenda a tua mão e diga: irmão, vamos orar, eu vou te ajudar em oração, eu vou ser teu irmão. Eu vou orar contigo pela tua necessidade. E é assim que nós devemos ser. Renunciar a muitas vezes as nossas dores, porque sabemos a grandeza do nosso Deus. Abdicar daquilo que nos prende, para ir reconstruir, ajudar o nosso irmão a reconstruir os muros, reconstruir a intimidade, a orar, a cercar o nosso irmão em oração, para que ele possa se manter firme, para que quando o inimigo venha, ele não derrube os muros, para que quando o inimigo venha, a dificuldade venha, as lutas venham de encontro, os seus muros estão reconstruídos, os seus muros estão firmes, firmados em Cristo. E quando nós deixamos tudo de lado e vamos ajudar o nosso irmão, o Senhor vem de encontro àquilo que nós precisamos. Porque muitas das vezes o Senhor nos usa, trabalha na nossa vida de uma forma diferente. Tu está precisando, mas vai ajudar o teu irmão. Porque se tu estender a mão para o teu irmão e teu coração for sensível à minha voz, eu te abençoo na tua obediência. E foi assim que Neemias então fez. Neemias foi, ele ouviu a necessidade, se colocou de joelho e jejuou. E depois Neemias foi até Jerusalém. E lá Neemias pôde reconstruir novamente os muros de Jerusalém. Que nós possamos ser sensíveis à dor do nosso irmão. Que possamos ser sensíveis àquilo que nosso irmão precisa. E possamos nos colocar de joelhos pela dor do nosso irmão. Muitas das vezes o avivamento não é pular, não é saltar, não é fazer grandes coisas. Às vezes o avivamento, se você for estudar o que é avivamento mesmo, você vai ver que também é um ato de ajuda ao nosso irmão. É nós renunciar à nossa dor e ir ajudar o nosso irmão. Avivamento é muito além do que pulo, do que outras coisas. Avivamento também é você se compadecer do seu irmão e ajudar o seu irmão. Que possamos aprender com Neemias, ouvir a situação, orar e jejuar e ir ajudar a reconstruir o muro de Jerusalém. E nessa noite é isso que eu tenho para entregar.